A tempestade sobre Manhattan tinha começado muito antes da chuva. Madison Hale sentiu em seus ossos como as luzes da ambulância cintilaram através das torres de vidro fora do hospital Mount Si. Ela estava em trabalho de parto sozinha, agarrando o corrimão da cama do hospital, enquanto seu telefone zumbia inutilmente na bandeja ao lado dela. O nome de Brandon nunca lhe apareceu, nem uma vez. Uma enfermeira limpou o suor da testa de Madison, sussurrando: "Você está indo muito bem, querida." Mas ela não estava. Ela estava quebrando. As contrações atingiram como ondas batendo em aço. Madison agarrou a pulseira fina em seu pulso, uma simples banda de prata que ela comprou para si mesma quando Brandon esqueceu o aniversário deles no ano passado. Ela tinha dito a si mesma que ele estava simplesmente ocupado. Ela tinha passado anos dizendo a si mesma que horas depois, quando seu bebê menino finalmente chorou pela primeira vez, Madison sentiu seu coração abrir como um nascer do sol. Ela beijou sua testa, suas lágrimas caindo em seu pequeno cobertor. Este era o momento que ela tinha sonhado. Uma família, amor, segurança. E então Brandon entrou. Sua camisa estava amarrotada, sua gravata solta e um leve rastro de perfume de mulher, quente, floral, caro, grudava nele. Não dela. Nunca dela. "Desculpe", ele murmurou, olhando para seu telefone em vez de seu filho. Emergência de trabalho. Mas Madison viu uma mancha de batom em seu colarinho. Não vermelho, um tom de ameixa escura, aquele que ela tinha visto no Instagram de Laia Mercer na semana passada. Ela tentou falar, mas sua voz rachou. "Brandon, onde você estava?" Ele não respondeu, nem olhou para ela. Em vez disso, ele se aproximou do recém-nascido e sussurrou por debaixo de sua respiração. Muito suave para a maioria ouvir, mas não suave o suficiente. "Isso não era para acontecer. Minha família real está esperando." Madison congelou. Sua respiração sumiu. Seu mundo mudou em seu eixo. Tudo dentro dela disse-lhe uma verdade. Este homem, o pai de seu filho, já os tinha substituído, e ela não tinha ideia de que o pesadelo estava apenas começando, e que sua próxima ação a empurraria para desaparecer de sua vida para sempre. O suave zumbido das máquinas encheu o quarto de recuperação tranquilo, mas Madison não ouviu nada disso. Ela continuou olhando para os pequenos dedos de seu recém-nascido, memorizando cada detalhe frágil enquanto lutava contra o peso em seu peito. Ela esperava, ela esperava que Brandon pelo menos tentasse estar presente agora. A porta abriu-se. Brandon entrou como se estivesse entrando em uma sala de conferências, não nas primeiras horas da vida de seu filho. Seu cabelo estava ligeiramente bagunçado, não depressa, mas das mãos de alguém. Sua camisa social tinha sido trocada, mas o colarinho ainda mostrava uma leve descoloração, onde o batom tinha sido limpo rápido demais. Ele cheirava fracamente a colônia cara, sobreposta a algo mais doce, feminino. "Você dormiu?" Brandon perguntou, olhos fixos em seu Apple Watch em vez dela. "Não", Madison sussurrou. "Eu estava esperando." "Pra quê?" Ele respondeu, quase irritado. Madison engoliu o nó em sua garganta. "Por você." Brandon exalou bruscamente, o tipo de suspiro que ele usava quando um funcionário o desapontava. "Madison, eu te disse. Esta noite era importante. O conselho não se importa se minha esposa está em trabalho de parto." Ela apertou seu filho. "Mas eu me importo. Somos sua família, Brandon." Sua mandíbula estremeceu, mas ele não respondeu. Ele caminhou até o berço, olhou para o bebê por mal 3 segundos, então se afastou como se o momento o entediasse. Uma enfermeira entrou com a papelada de alta. Brandon pegou a caneta, sua mão blanca, e começou a assinar sem ler. Sua mão tremeu ligeiramente. Madison notou. Ela sempre notava. "Noite difícil?" A enfermeira perguntou educadamente. Brandon forçou um sorriso. Reuniões atrasaram, mas Madison pegou a verdade no rápido olhar da enfermeira para seu colarinho. Ela viu a mancha também.
Quando a enfermeira saiu, Madison sussurrou: Brandon, com quem você estava? Ele congelou por apenas um segundo, mal visível. Mas Madison tinha vivido com ele tempo suficiente para reconhecer a culpa deslizando sob sua expressão. Você está exausta, ele disse, voz fria. Você está imaginando coisas. Eu não estou. Ele se aproximou, abaixando a voz. Se você quer que isso funcione, você precisa parar de me questionar. Seu coração rachou, apenas o suficiente para a luz escapar. Brandon verificou seu relógio novamente. Vamos acabar com isso. Eu tenho um lugar para estar em algum lugar. Não com eles. Não com seu filho. E naquele momento, Madison entendeu algo aterrorizante. Ele já tinha escolhido outra vida. Ela simplesmente não sabia quão longe a traição foi ainda. A cidade cintilava fora da janela do carro, enquanto Brandon os levava de volta para seu condomínio na Park Avenue. Para qualquer outra pessoa, as luzes noturnas de Manhattan pareciam mágicas, quentes, douradas, cheias de promessa. Mas para Madison, o horizonte parecia um cenário para uma vida que ela não reconhecia mais. O condomínio estava imaculado quando eles entraram. Imaculado demais. Como se ninguém tivesse estado morando lá enquanto ela passou os últimos 3 dias sobrevivendo a contrações e medo. Nenhuma roupa de bebê dobrada, nenhum berço montado, nenhuma decoração de boas-vindas. Apenas silêncio. Brandon deixou cair a sacola de fraldas na bancada de mármore com um baque. Eu tenho uma ligação em 10 minutos. Podemos fazer isso rápido? Madison piscou. Brandon, eu acabei de dar à luz e eu te parabenizei, ele disse, afrouxando sua gravata. Mas o mundo não para porque você teve um bebê. Seu peito apertou. Ela olhou para ele, tentando encontrar o homem que ela uma vez amou. O homem que uma vez segurou seu rosto com ambas as mãos e prometeu a ela um futuro. Mas tudo o que ela viu agora foi distância. Distância fria, calculada. Ela levou o bebê para o quarto de bebê que eles tinham planejado juntos. Ou melhor, o que ela planejou. O berço estava meio construído, faltando parafusos, uma sacola plástica de ferragens ainda fechada. Brandon tinha dito que terminaria amanhã. O amanhã nunca tinha chegado. Madison deitou seu filho no Moisés que ela tinha comprado de última hora. Então ficou ali, sentindo-se menor do que nunca. As paredes pintadas de um azul suave que ela escolheu durante seu 7º mês pareciam estar se fechando. Do corredor, a voz de Brandon subiu bruscamente. Não, eu te disse para não me ligar aqui. Uma pausa, um tom mais suave, quase terno. Sim, eu sinto sua falta também. O sangue de Madison gelou. Ela entrou no corredor e o viu encostado na ilha da cozinha, falando com uma voz que ela nunca o tinha ouvido usar com ela. Gentil, quente, pertencente a outra pessoa. Ele terminou a ligação abruptamente quando a anotou. Madison, ele disse endireitando-se. Não comece. Eu não ia, ela sussurrou, mas você já fez. Brandon revirou os olhos, pegando sua bolsa de laptop. Estou trabalhando até tarde no escritório. Durma um pouco. Ela engoliu em seco. Você voltará esta noite? Não espere acordada. A porta bateu atrás dele. Madison ficou sozinha no condomínio silencioso, segurando seu recém-nascido perto, percebendo que um lar pode ser bonito, elegante, caro, e ainda ser o lugar mais frio da terra. Na manhã seguinte, a luz do sol derramou-se sobre o condomínio da Park Avenue como um holofote, revelando cada rachadura que Madison tinha ignorado. Ela se moveu lentamente, exausta, embalando seu recém-nascido enquanto aquecia uma mamadeira. Cada movimento parecia pesado. Seu corpo doía. Seu coração doía mais. Brandon não tinha voltado para casa. Nem uma mensagem, nem uma chamada perdida, apenas ausência. Ela tentou se distrair, colocando seu bebê no Moisés enquanto arrumava a cozinha. O MacBook Pro de Brandon estava na bancada. Sua tela meio aberta, o logotipo da Apple brilhando fracamente como um convite que ela não queria aceitar. Ela não deveria olhar, ela sabia que não deveria. Mas um suave tilintar quebrou o silêncio. Uma mensagem recebida.
Uma notificação deslizou pela tela. Laia Mercer. Ontem à noite foi perfeito. Próxima vez, fique mais tempo. Nosso futuro vale a pena. Madison congelou. Não. Não. Isso não podia estar acontecendo. Não logo depois que ela deu à luz. Não enquanto ela estava sangrando, tremendo, rezando para que ele voltasse para casa. Suas mãos tremeram enquanto ela clicava no tópico da mensagem. Imagens preencheram a tela. Fotos de taças de vinho tilintando em uma suíte penthouse escura. A mão de Brandon na cintura de Laia. Um reflexo de sua aliança de casamento no copo atrás deles. Sua garganta fechou. Outra mensagem chegou. Laia, você vai contar a ela depois que o trimestre terminar, certo? Ela vai entender. Ela tem que. Você merece uma família real. As palavras atingiram mais forte do que qualquer contração que ela suportou. Família real. Novamente, a frase que assombrou seu quarto de parto, agora confirmada em preto e branco. Sua visão embaçou enquanto ela se afastava do laptop. Ela agarrou a bancada para se equilibrar, lutando para respirar. Cada promessa que Brandon já tinha feito desabou ao redor dela como um prédio em colapso. Passos ecoaram lá fora, as portas do elevador deslizando abertas. Brandon. Ele entrou com óculos de sol ainda postos, segurando um café para a viagem e cheirando a um mundo diferente. Um mundo do qual ela não fazia parte. Quando ele viu seu computador aberto, ele endureceu. Madison, o que você está fazendo? Sua voz rachou. Quem é ela, Brandon? Ele fechou o laptop tão forte que ecoou. Você está exagerando. Diga-me a verdade. Um longo silêncio. Então Brandon olhou a morta nos olhos e disse a frase que estilhaçou tudo. Laia é a mulher com quem eu deveria ter construído uma vida. Madison sentiu seu coração fraturar. Limpo, afiado, irreversível. E naquele momento, ela entendeu. Esta traição não era nova, foi planejada, e só ia piorar. Madison passou o resto do dia em uma névoa tão densa que mal conseguia sentir suas próprias mãos. Ela alimentou seu recém-nascido mecanicamente, embalando-o suavemente enquanto lutava contra o tremor em seu peito. Toda vez que ela piscava, ela via as palavras de Brandon se repetindo como um loop cruel. Laia é a mulher com quem eu deveria ter construído uma vida. O apartamento parecia mais frio do que o vento de inverno varrendo a Park Avenue. No final da tarde, Brandon desapareceu em seu escritório para uma ligação estratégica. Madison tentou o seu melhor para não se importar. Ela falhou. Seu coração batia forte a cada palavra abafada vinda de trás da porta de vidro fosco. Então ela ouviu, sua voz suave e quente. A voz que ela uma vez acreditou ser reservada apenas para ela. Sim, eu sinto sua falta também. Brandon sussurrou. Você é meu futuro, Laia. Nós só precisamos de tempo. A respiração de Madison engasgou. Uma pausa. Uma risada silenciosa dele. Uma que ela não ouvia há meses. Não, ela não vai sair, ele murmurou. Madison não tem para onde ir. Ela precisa de mim demais. A faca girou, seus joelhos enfraqueceram, e ela se firmou contra a parede do corredor. Ela não era mais uma mulher. Ela se sentiu como uma sombra presa na vida de outra pessoa. Uma vida construída sobre mentiras que ela nunca viu chegando. A porta abriu-se de repente. Brandon se assustou quando a viu parada ali. Há quanto tempo você está ouvindo? Madison balançou a cabeça, lágrimas ameaçando. Você acha que eu não tenho para onde ir? Ele encolheu os ombros, quase entediado. Madison, seja realista. Você acabou de ter um bebê. Você está exausta, emocional, e você não pode sobreviver sozinha. Não com seu trabalho. Não com sua situação. Minha situação? Ela sussurrou. Você precisa de estabilidade. Ele disse friamente. E eu estou oferecendo por causa de nosso filho. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Ele pegou seu casaco. Estou me encontrando com investidores. Não espere acordada.
A porta fechou-se atrás dele antes que ela pudesse perguntar algo mais. Silêncio. Madison escorregou para o chão, embalando seu bebê contra seu peito, enquanto lágrimas finalmente caíam. Ela tinha tentado. Deus sabe que ela tinha tentado manter sua família intacta. Mas Brandon já tinha escolhido sua realidade e agora ela enfrentava a dela. Se ela não saísse logo, ela se perderia completamente. Ela beijou a testa de seu filho. Uma promessa surgiu silenciosamente dentro dela. Ele nunca crescerá pensando que isso é amor. Naquela noite, Manhattan brilhou sob uma cortina de névoa de inverno, mas dentro do condomínio da Park Avenue, o ar parecia denso e sufocante. Madison moveu-se lentamente, cuidadosamente, como se seu corpo tivesse envelhecido anos em um único dia. Seu recém-nascido dormiu contra seu peito, suas pequenas respirações quentes contra sua clavícula, a única coisa que a ancorava ao presente. Mas sua mente continuava divagando para o passado, antes que tudo rachasse, antes que Brandon se tornasse um estranho em sua própria casa. Ela ficou no quarto de bebê escuro, olhando para o berço semi-construído, um símbolo de uma promessa que ele nunca pretendeu manter. Parafusos ainda em seu pacote plástico, manual de instruções intocado. Isso a lembrou de algo doloroso. Brandon sempre começava coisas que ele nunca terminava. Exceto desta vez, era o casamento deles. Seu telefone zumbiu na cômoda. Uma mensagem de um número bloqueado. Ele está com ela novamente. Pensei que você deveria saber. Você merece a verdade. Sem nome, sem explicação. Mas ela não precisava de um. Suas mãos tremeram. Ela segurou seu bebê mais apertado, sussurrando suavemente. Sinto muito que você esteja me vendo assim. A mamãe está tentando. Enquanto ela o embalava, sua visão embaçou. A exaustão não era apenas física. Era uma dor profunda, até os ossos. O tipo que se instalava em cada parte dela. Ela entrou na sala de estar, esperando que o movimento acalmasse seus nervos. As coisas de Brandon estavam espalhadas por toda parte. Sua caneta Montblanc na mesa de centro, seus abotoaduras brilhando sob o lustre, um lenço Dior jogado sobre o sofá. Cada item parecia um lembrete de que ele tinha o luxo de escolher onde queria pertencer. Ela não tinha. Seu estômago assentiu enquanto ela lembrava de suas palavras. Você não tem para onde ir. Você precisa de mim. Não torne isso mais difícil. Ele tinha construído uma gaiola tão silenciosamente que ela não notou as fechaduras se formando. Mas esta noite algo dentro dela mudou. Não raiva, nem mesmo luto. Clareza. Ela percebeu que não estava ficando porque o amava. Ela estava ficando porque estava com medo. E medo não era uma fundação. Ela queria para seu filho. Ela olhou para o bebê dormindo em seus braços, seus pequenos dedos enrolados no tecido de sua camisa, como se confiasse nela completamente. Madison exalou tremulamente. Sem mais lágrimas, ela sussurrou. Nós encontraremos uma saída. Eu prometo. E pela primeira vez, uma faísca de coragem cintilou dentro dela. A coragem de se afastar do homem que a quebrou, mesmo que significasse caminhar para o desconhecido. A manhã seguinte chegou sem luz do sol. Nuvens cinzentas espessas pressionavam contra as janelas, escurecendo todo o condomínio, como se o próprio céu entendesse o que estava por vir. Madison não tinha dormido. Ela sentou no tapete da sala de estar com seu recém-nascido dormindo em seu peito, ouvindo o tic-tac do relógio de parede, cada segundo mais alto que o último. Às 7h12 da manhã, a porta da frente abriu. Brandon entrou casualmente, escovando neve de seu casaco. Ele não parecia cansado. Ele não parecia arrependido. Ele parecia satisfeito. Bom dia, ele disse categoricamente, passando por ela como se ela fosse uma peça de mobiliário. Eu preciso me trocar. Eu tenho uma apresentação. Madison engoliu em seco. Onde você estava? Brandon congelou no meio do passo. Não faça isso, ele avisou. Ela se levantou lentamente, ainda segurando seu bebê. Brandon, eu sei. Eu vi as mensagens. Eu ouvi a ligação.
Apenas me diga a verdade por uma vez. Ele se virou, aborrecimento piscando em seus olhos. Você está sendo dramática. Então diga que não é verdade. Ela sussurrou. Diga que você não está escolhendo ela sobre nós. Uma longa pausa. Muito longa. Ele exalou, esfregou suas têmporas, então finalmente falou calmamente, cruelmente, com uma honestidade que ela nunca pediu. Madison, você e o bebê foram um erro. Seu coração fraturou. Brandon continuou, voz firme e sem emoção. Eu deveria ter construído meu futuro com alguém que realmente se alinha com minha vida. Alguém que me entende. Alguém como Laia. Ela é... Ela é a família que eu quero. A família que ele queria. Não ela. Não seu filho recém-nascido. Madison sentiu o chão inclinar sob seus pés. Brandon, ela sussurrou tremendo. Ele é seu filho. Eu não pedi por isso, ele retrucou. Mas Laia, ela apoia minha carreira. Ela entende meu mundo. Ela é minha parceira real, família real, futuro real. As palavras a cortaram como vidro. Então veio o golpe final. Você vai ficar aqui. Cuide do bebê e mantenha suas emoções sob controle. É melhor para minha imagem. Não complique isso. Sua respiração engasgou. Ela olhou para ele, vendo não um marido, mas um homem que já a tinha apagado de sua vida enquanto ela ainda estava de pé na sala. Ele acrescentou friamente, pegando seu relógio. Aceite, Madison. É assim que as coisas são agora. Ele se afastou. E naquele momento, algo dentro dela não apenas rachou. Quebrou-se completamente, abrindo espaço para a mulher que ela logo se tornaria. Madison não lembrava quanto tempo ela ficou ali depois que Brandon saiu. Apenas o modo como o silêncio engoliu todo o condomínio, pressionando contra suas costelas até que respirar parecesse trabalho de parto novamente. Seu recém-nascido se moveu em seus braços, soltando um suave gemido, lembrando-a que ela não podia desmoronar. Não agora, não na frente dele. Ela levou seu filho de volta para o quarto de bebê e afundou na cadeira de balanço. O quarto ainda estava inacabado, parafusos espalhados, berço semimontado, nada pronto para a vida que ela tinha trazido ao mundo. A promessa de Brandon ecoou em sua mente. Eu terminarei este fim de semana. Fins de semana tinham passado. Ele nunca fez. Ela balançou lentamente, olhando para as paredes azuis pálidas que ela tinha pintado com tanta esperança. A tinta parecia mais opaca agora, como se o próprio quarto soubesse que tinha sido construído sobre mentiras. Seus pensamentos espiralavam crus, irregulares, incontroláveis. Há quanto tempo Brandon queria esta outra vida? Há quanto tempo ele estava planejando sua fuga enquanto ela planejava a família deles? Há quanto tempo ela estava amando alguém que já a tinha desamado? Uma batida repentina na porta a sobressaltou. Instintivamente, ela segurou seu bebê mais apertado. Ninguém os visitava. Brandon raramente permitia, mas não era um visitante. Era uma entrega. Um concierge colocou uma grande caixa branca fora da porta do condomínio. Madison abriu-o cautelosamente. Dentro havia um cobertor de bebê de grife, cachemir bordado com um pequeno cartão enfiado nas dobras. Esperando o calor, ela o desdobrou. Ela encontrou gelo. Para nosso futuro filho, BNL. Sua respiração parou. Sua visão embaçou. Seus joelhos enfraqueceram. Isso não era apenas traição. Isso era preparação. Isso era intenção. Brandon e Laia não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam construindo uma família sem ela. Sem o bebê que ela tinha acabado de dar à luz, sem os votos que ele falou, sem os anos que ela derramou nele. Ela agarrou o cobertor, joelhos batendo no chão de madeira enquanto a dor rasgava seu peito. Não foi o cobertor em si que a destruiu. Era a caligrafia de Brandon. Seus soluços eram silenciosos, do tipo que vem de uma ferida profunda demais para som. Mas então algo inesperado aconteceu. Seu bebê se mexeu,
pequenos dedos roçando seu braço como se a lembrassem: você ainda me tem. Eu ainda te tenho. E naquele momento quieto e frágil, uma semente de resolução criou raízes. Ela não ficaria aqui para ser substituída. Ela não criaria seu filho na sombra da traição de Brandon. Ela encontraria uma saída, não importa o custo. Quando a noite se instalou sobre Manhattan, o condomínio da Park Avenue parecia um mausoléu, silencioso, frio, cheio do fantasma da vida que Madison desejava ter. Seu recém-nascido dormiu contra seu peito. Seu calor um lembrete frágil de que ela tinha algo que valia a pena proteger. Mesmo que ninguém mais parecesse se importar, Brandon ainda não tinha voltado. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo uma pergunta sobre seu filho. Madison sentou no chão da sala de estar, o cobertor de grife, o cobertor deles, deitado ao lado dela, como uma provocação do futuro que Brandon planejou sem ela. Toda vez que ela olhava para as iniciais bordadas, seu estômago embrulhava. Ela limpou uma lágrima de sua bochecha. Isso não é sua culpa, ela sussurrou para seu bebê. Você merece coisa melhor do que isso. Nós dois merecemos. A decisão se formou silenciosamente no início, como um sussurro que ela tinha medo de ouvir. Mas quanto mais tempo ela ficava ali, mais alto se tornava. Não raiva, não drama, clareza. Ela se levantou, seus braços doendo de exaustão, mas impulsionada por uma determinação crescente. Ela reuniu o essencial, fraldas, alguns macacões de bebê, amostras de fórmula do hospital, e os colocou na única bolsa que ela podia carregar. Cada movimento era trêmulo, mas deliberado. No quarto, ela pegou um casaco fino e o porta-bebê. O condomínio parecia estranho enquanto ela se movia por ele, como andando pela vida de outra pessoa. Os móveis caros, os pisos de mármore, o lustre cintilante acima. Nada disso pertencia a ela. Nada disso era para ela. Na porta, ela hesitou. O medo sussurrou. Para onde você irá? Você não tem ninguém. Mas a coragem sussurrou mais alto. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Enquanto ela ajustava o porta-bebê, seu filho abriu os olhos, olhando para ela com uma confiança tão pura que doía. Eu não vou deixar você crescer pensando que isso é normal, ela disse suavemente. Ela abriu a porta. O corredor estava quieto, as luzes fracas. Ela apertou o botão do elevador, coração batendo tão violentamente que ela sentiu na garganta. Quando as portas deslizaram abertas, ela entrou, cada passo tremendo, mas certo. Enquanto o elevador descia, ela exalou pela primeira vez em meses. Ela não estava fugindo. Ela estava escolhendo a si mesma, escolhendo seu filho. E sem saber, ela estava caminhando diretamente para a única pessoa que estava esperando para protegê-la o tempo todo. Madison saiu para a calçada gelada da Park Avenue. Seu casaco fino não era páreo para o vento de inverno cortando a noite. Flocos de neve flutuaram ao redor dela, grudando em seu cabelo enquanto ela apertava o porta-bebê contra seu peito. Seu recém-nascido soltou um pequeno choro e ela beijou o topo de sua cabeça, sussurrando desculpas. Que ela não deveria ter que fazer. Táxis passaram apressados. Nova-iorquinos passaram correndo sem um olhar. Manhattan não desacelerou para corações partidos. Ela começou a andar, sem saber para onde estava indo, apenas sabendo que não podia ficar. O frio mordia seus dedos e a exaustão puxava suas pernas. Ela não tinha dormido em quase 2 dias. Sua visão embaçou. O mundo inclinou. Ela tropeçou. Um ciclista que passava gritou, desviando dela. Seus joelhos cederam. E então um par de mãos fortes a pegou antes que ela atingisse o chão. Madison, uma voz quente disse, descrente. Ela piscou para cima através de lágrimas e neve. Ethan Carter, seu amigo de faculdade, o homem que uma vez conheceu seus sonhos melhor do que Brandon jamais tinha.
O homem que ela afastou anos atrás porque ela pensou que tinha encontrado o seu para sempre. Ethan se aproximou, preocupação gravada em seu rosto. Ele parecia diferente, mais velho, mais firme, mas seus olhos mantinham a mesma gentileza tranquila que ela lembrava. O que aconteceu? Por que você está aqui fora sozinha? Você acabou de ter um bebê. Seu olhar caiu para o pequeno embrulho em seu peito, e culpa brilhou em seu rosto por não a ter reconhecido antes. Madison tentou falar, mas sua voz desmoronou. Eu... Eu não sabia para onde mais ir. Ethan não fez outra pergunta. Ele tirou seu casaco quente e o envolveu ao redor dela e do bebê sem hesitação. Você não deveria estar aqui fora. Venha comigo, por favor. Ela hesitou, o medo sussurrando que ela não deveria sobrecarregá-lo, mas suas pernas tremeram novamente. Ethan afirmou, colocando uma mão protetora em suas costas. Você não é um fardo, Madison. Deixe-me ajudar. A sinceridade em sua voz quebrou sua última defesa. Ela assentiu. Ele a guiou para seu Mercedes estacionado, abriu a porta do passageiro gentilmente e a ajudou a entrar como se ela fosse feita de vidro. O aquecedor zumbiu calorosamente, descongelando o frio de seus dedos. Enquanto Ethan apertava seu cinto de segurança, seus olhos se encontraram e Madison viu algo que ela não sentia há muito tempo. Segurança. O carro afastou-se da Park Avenue e, pela primeira vez desde que deu à luz, Madison permitiu-se respirar. Ela não tinha ideia de que entrar no carro de Ethan significava entrar em uma nova vida e o começo da queda de Brandon. O apartamento de Ethan no Upper West Side não era grande, mas irradiava algo que Madison não sentia há meses: calor. Não dos dutos de aquecimento zumbindo suavemente, mas da maneira como tudo por dentro parecia vivido, cuidado. Uma manta macia jogada sobre o sofá. Uma pilha de periódicos médicos ao lado de uma caneca de chá pela metade. Uma foto emoldurada de Ethan e sua falecida mãe em uma prateleira de madeira. Parecia um lar, algo que ela nunca realmente teve com Brandon. Sente-se, Ethan disse gentilmente, guiando-a para o sofá. Eu vou te trazer água. Madison assentiu, abaixando-se cuidadosamente enquanto embalava seu filho. Seu corpo latejava com dores pós-parto, e o peso emocional apenas as tornava mais agudas. Ela não tinha percebido o quão desesperadamente ela precisava sentar em algum lugar seguro, em algum lugar onde ela não estava sendo julgada, dispensada ou substituída. Ethan voltou com um copo e hesitou antes de sentar ao lado dela. Você não precisa dizer nada, mas se quiser, eu estou aqui. Por um momento, Madison olhou para o vapor subindo de sua caneca de chá, reunindo coragem que ela não sabia que ainda tinha. Ele a chamou de sua família real. Ela sussurrou. A mandíbula de Ethan apertou tão sutilmente que ela quase não percebeu. Ele disse, meu filho, nosso filho, foi um erro. Ethan inalou lentamente pelo nariz, como se estivesse se firmando. Madison, sinto muito. Ela balançou a cabeça. Desculpe, não conserta nada. Desculpe não dar ao meu filho um pai que o queira. Ethan inclinou-se para a frente. Seu filho tem você, e isso já o torna mais sortudo do que a maioria das crianças. Seus olhos ardiam. Ela não tinha chorado em horas. Ela pensou que tinha ficado sem lágrimas. Mas a suavidade de Ethan abriu algo. Para onde você irá? Ele perguntou quietamente. Eu não sei. Sua voz quebrou. Ele disse, eu não tenho para onde. Ethan não hesitou. Você pode ficar aqui, ele disse, pelo tempo que você precisar. Madison piscou chocada. Ethan, eu não posso. Você pode, ele insistiu gentilmente. E você vai. Você não vai voltar para lá esta noite. Não depois de tudo o que ele disse. Ela olhou para ele, sentindo um nó se soltar em seu peito, um que ela não percebeu que a estava estrangulando. Seu bebê se mexeu, soltando um pequeno choro. Ethan sorriu suavemente e se levantou. Eu vou pegar travesseiros. Você precisa descansar. Enquanto ele se afastava,
Madison olhou ao redor do apartamento novamente. Seguro, quente, real. E pela primeira vez desde que deu à luz, ela sentiu algo diferente de medo. Ela sentiu o começo de uma vida que ela poderia realmente merecer. Brandon Whitford voltou para o condomínio da Park Avenue na manhã seguinte, esperando silêncio, esperando Madison estar exatamente onde ele a deixou. Quebrada, obediente e com medo de se mover. Em vez disso, no momento em que ele entrou, ele sentiu que algo estava errado. Muito quieto, muito vazio, muito parado. Madison, ele chamou, jogando suas chaves na bancada. Nenhuma resposta. Ele verificou o quarto de bebê. Vazio. O berço semi-construído estava ali como uma cena de crime. O Moisés tinha sumido, seu casaco faltando, o porta-bebê faltando. A irritação de Brandon aumentou para algo mais agudo. Pânico embrulhado em raiva. Ele pegou seu telefone e discou o número dela direto para a caixa postal. Você só pode estar brincando comigo, ele murmurou. Ele andou pela sala de estar, passando a mão pelos cabelos. Seu reflexo nas janelas de vidro mostrava um homem que não estava acostumado a perder o controle. E isso, a partida dela, não fazia parte de seu plano. Ele precisava dela, não emocionalmente, mas convenientemente. Madison era seu amortecedor, a imagem saudável. O conselho ainda acreditava na narrativa do homem de família estável que ele criou. Sem ela, tudo o que Laia o empurrou para construir poderia desmoronar. Ele ligou novamente. Caixa postal. Pela sexta ligação, o medo finalmente rompeu sua arrogância. Madison, atenda a droga do telefone, ele sibilou no receptor. Onde você está? Silêncio. Então ele tentou outra tática, uma mais fria, mais calculada. Ele ligou para o hospital, disfarçando sua irritação como preocupação. Minha esposa acabou de dar à luz. Ela está emocional. Estou preocupado que ela possa estar desorientada. A enfermeira respondeu gentilmente, mas de forma direta. Sua esposa saiu com o bebê horas atrás. Ela parecia perfeitamente lúcida. Brandon cerrou a mandíbula. Perfeitamente lúcida era a última coisa que ele queria documentada. Ele desligou e imediatamente ligou para Laia. Ela saiu. Ele retrucou. A voz de Laia se aguçou. O que você quer dizer com ela saiu? Ela não pode simplesmente desaparecer, Brandon. Não agora. Não quando estamos tão perto. Eu a encontrarei. Ele rosnou. É melhor você, Laia sibilou. Se ela começar a falar sobre nós, sobre a papelada de transferência, nós perdemos tudo. Brandon encerrou a ligação e ficou ali respirando pesadamente, olhando para o condomínio vazio enquanto a raiva fervilhava sob sua pele. Madison não era para revidar. Ela não era para ir embora. Ela não era para importar tanto assim. Mas ela o fez. Não porque ele a amava, mas porque perdê-la significava perder o poder que ele construiu às suas costas. E pela primeira vez, Brandon percebeu que Madison indo embora poderia destruí-lo mais do que qualquer caso jamais poderia. Ethan observou Madison dormir no sofá, seu recém-nascido aninhado com segurança contra ela. A suave subida e descida de sua respiração parecia um milagre frágil depois de tudo o que ela tinha suportado. Ele colocou uma manta extra sobre seus ombros, com cuidado para não acordá-la. Então entrou silenciosamente na cozinha. Mas a paz não era algo que ele pudesse segurar esta noite. Seu telefone zumbiu. 2 chamadas perdidas do hospital, uma de um número desconhecido, provavelmente Brandon. Ethan não atendeu nenhuma delas. Ele se encostou na bancada, mandíbula apertando. Ele nunca quis estar envolvido no casamento de Madison. Nunca quis saber as coisas que ele sabia. Mas o destino tinha uma maneira cruel de trazer as verdades à luz. Ele abriu seu e-mail. Lá estava. O arquivo que ele esperava nunca precisar usar. Um relatório médico ligado a uma reivindicação de seguro corporativo de meses antes. Um que tinha cruzado sua mesa por causa de uma auditoria. Um que conectava diretamente a Laia Mercer. Ele clicou no documento, lendo as linhas que ele memorizou na primeira vez que as viu.
Condição do paciente: infertilidade permanente devido a complicações médicas anteriores. Sua respiração apertou, o que significava que Laia não poderia possivelmente estar grávida, o que significava que sua promessa de um futuro filho com Brandon não era nada além de uma armadilha. E sabendo que a assinatura de Brandon aparecia em vários documentos recentes da empresa, transferindo ativos. Isso era maior do que um caso de amor. Isso era manipulação, ambição, fraude. Ethan fechou o laptop, pulso acelerando forte em seus ouvidos. Ele não queria ser quem contaria a Madison nada disso. Não enquanto ela mal estava se segurando. Mas ele também sabia quão perigosos Brandon e Laia poderiam ser. Ele voltou para a sala de estar, observando mãe e filho dormirem. A mão de Madison se enrolou protetoramente ao redor do cobertor de seu bebê, como se o estivesse protegendo do mundo. Ethan sussurrou no silêncio. Eu não os deixarei te machucar novamente. Naquele momento, Madison se mexeu, abrindo seus olhos ligeiramente. Ethan, ela murmurou. Ele se ajoelhou ao lado dela. Volte a dormir. Você está segura aqui. Seus olhos suavizaram, cansados, mas confiantes. Obrigado por nos encontrar. Ethan engoliu em seco, emoções apertando sua garganta. Você não tem ideia do quão feliz eu estou por ter feito isso. Mas ele sabia algo que ela não sabia. Brandon não estava apenas a perseguindo. Ele estava fugindo das consequências de seus próprios segredos. E esses segredos estavam prestes a explodir. Laia Mercer estava na frente do espelho de corpo inteiro, dentro de seu loft de luxo, com vista para o Sorro, ajustando um par de brincos de diamante que brilhavam mesmo na fraca luz da manhã. Ela não estava nervosa. Ela não estava abalada pela ligação frenética de Brandon. Se alguma coisa, ela estava irritada. Como ele perde o rastro de sua própria esposa? Ela murmurou, aplicando um último traço de batom, ameixa escura, sua cor assinatura. Na mesa de centro de vidro ao lado dela, estava uma pilha de documentos não assinados, formulários de transferência corporativa, opções de ações e um rascunho de procuração. Tudo o que Brandon precisava fazer era assinar. Ela o tinha estado preparando por meses, dizendo a ele que isso simplificaria o futuro deles, que ele precisava se proteger da volatilidade emocional de Madison. Homens como Brandon eram previsíveis. Dê a eles admiração, a ilusão de devoção e apenas sedução suficiente. Eles assinariam suas vidas. Seu telefone zumbiu. Brandon, ela se foi. Encontre-a. Nós precisamos controlar a narrativa. Laia revirou os olhos. Controlar a narrativa. Ela repetiu zombeteiramente como se ele alguma vez controlasse algo. Ela deslizou para um casaco sob medida, saltos clicando bruscamente contra o chão de madeira, enquanto ela caminhava para a janela. Abaixo, a cidade pulsava com ambição gananciosa, sua energia favorita. Então seu segundo telefone acendeu, o que Brandon não sabia. Uma mensagem de um contato corporativo desconhecido. Auditoria acelerada. Transferências de Whitford sinalizadas. Prossiga conforme planejado. Um sorriso lento se curvou em seus lábios. Brandon pensou que o caso deles era sobre amor. Ele pensou que ela queria um bebê. Ele pensou que ela o queria. Ele não tinha ideia de que era apenas um degrau. A verdade era simples. Laia queria o poder que sua empresa detinha. Brandon era útil apenas enquanto ele a ajudasse a obtê-lo. E Madison partindo. Isso só complicava as coisas porque Madison tinha algo que Laia não tinha. Simpatia pública. Uma nova mãe frágil desaparecendo com seu recém-nascido. A mídia devoraria. Investidores entrariam em pânico. Brandon desmoronaria. Mas Laia, ela prosperava no caos. Ela pegou sua bolsa e foi para a porta, sorriso afiando. Hora de limpar sua bagunça, Brandon. Ela disse suavemente, antes que estrague meus planos. Ela não sabia que Ethan já tinha descoberto seu maior segredo, ou que a fuga de Madison era o primeiro dominó em uma reação em cadeia que ela não podia mais controlar.
Porque pela primeira vez, alguém estava prestes a revidar, e Laia não tinha ideia do quanto ela tinha a perder. Quando Madison acordou na manhã seguinte, a luz do sol filtrou-se pelo apartamento de Ethan com uma suavidade que ela não sentia há anos. Por um momento, ela esqueceu o caos, esqueceu a traição, esqueceu a dor. Ela só viu seu filho dormindo pacificamente ao lado dela, seus pequenos punhos enrolados como promessas. Ethan estava na cozinha, ainda usando seus uniformes de um turno noturno, silenciosamente fazendo café. Foi a gentileza que quase a quebrou. Ela sentou-se lentamente, encolhendo-se com a dor de seu corpo em recuperação. Ethan, você não dormiu. Ele olhou por cima do ombro. Não queria perder se você precisasse de algo. A simplicidade da resposta a envolveu como calor. Sem grandes discursos, sem culpa, sem manipulação, apenas presença. Ele entregou a ela uma caneca de chá de camomila quente. Cafeína pode esperar até que você esteja totalmente recuperada. Ela aceitou com ambas as mãos, sussurrando. Obrigado. Eles sentaram à pequena mesa da cozinha. Madison observou o vapor subir, sentindo seu batimento cardíaco se acalmar pela primeira vez em dias. Isso não era luxo. Isso não era Park Avenue. Isso não era a perfeição fria que Brandon exigia. Isso era humano. Depois de um longo silêncio, Ethan falou. Eu tenho algo que preciso te contar. Algo sobre Laia. Madison tensionou. O que sobre ela? Ele hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ela está mentindo para Brandon sobre tudo. Sobre o futuro que ela prometeu a ele. As sobrancelhas de Madison se franziram. O que você quer dizer? Ethan abriu seu laptop, puxando um documento médico. Isso cruzou minha mesa durante uma auditoria de seguro. Não era para mim, mas eu reconheci o nome. Ela leu a linha que mudou tudo. Infertilidade permanente. Nenhuma possibilidade de concepção natural. A respiração de Madison engasgou. Laia não podia ter um filho. Todo o futuro dela com Brandon era uma mentira fabricada. Ethan continuou. Ela está usando ele, Madison. E com base na papelada corporativa que eu vi, é mais profundo do que um caso. Ela está se posicionando para assumir o controle de seus ativos. Madison pressionou uma mão em sua boca. Todas aquelas noites que Brandon passou fora, todas aquelas promessas que ele sussurrou para Laia, todas as palavras cruéis que ele jogou nela. Ele tinha destruído o casamento deles por uma fantasia. Sua dor mudou lentamente, quase imperceptivelmente, para algo mais firme, mais sólido. Não vingança, não raiva, mas resolução. Ela olhou para Ethan, olhos mais claros do que tinham estado em meses. Eu terminei de ter medo. Ela disse quietamente. Se eles querem uma guerra, eles podem ter a verdade em vez disso. Não era uma ameaça. Era o começo de sua ascensão. A notícia não explodiu como um sussurro. Ela detonou. Pela manhã de segunda-feira, Brandon Whitford entrou na sede da Whitford Tech, sentindo-se intocável. Seu passo usual, seu terno sob medida, sua confiança descuidada. Mas no momento em que ele atravessou o saguão, ele sentiu a mudança. Olhos o seguiram. Conversa parou no meio da frase. Telefones baixaram discretamente. Algo estava errado. Ele forçou um sorriso irônico, ajustando suas abotoaduras enquanto entrava no elevador. Mas no 25º andar, ele encontrou toda a equipe executiva reunida em torno de uma mesa de conferência, rostos pálidos, telas brilhando com manchetes que ele ainda não tinha visto. O COO virou seu laptop para Brandon. Auditoria interna de última hora sinaliza transferências suspeitas na Whitford Tech. Possível má conduta ligada ao VP. Brandon Whitford. Uma batida de silêncio pulsou como uma sirene de aviso. O estômago de Brandon caiu. O que diabos é isso? O CFO cruzou os braços. É isso que gostaríamos que você explicasse. Dezenas de documentos piscaram na tela, cada um com sua assinatura. Transferências de ações,
realocações de ativos, movimentos de mudança de poder que ele não entendia totalmente, porque Laia tinha dito a ele que eram rotina. Ela disse. Ele parou. Deus. Ele nem conseguiu terminar a frase. Ele soou como um tolo. A voz do CEO se aguçou. Quem é ela, Brandon? E por que os ativos da empresa foram movidos para suas contas de custódia? Seu pulso trovejou em seus ouvidos. Isso está sendo distorcido. Eu estava consolidando sem a aprovação do conselho. O CFO interveio durante um trimestre já sob escrutínio. Outra manchete deslizou pela tela. Rumores de caso complicam a investigação da Whitford Tech. Fontes alegam que a esposa do VP fugiu de casa com recém-nascido em meio à turbulência interna. A garganta de Brandon fechou. Isso é pessoal. Tornou-se corporativo no momento em que ativos da empresa foram envolvidos. O COO estalou. O telefone de Brandon zumbiu violentamente. Outra mensagem de Laia. Eles estão em pânico. Não me contate. Destrua suas cópias de tudo. Seu sangue gelou. Os membros do conselho trocaram olhares. Eles reconheceram o pânico em seus olhos. O COO inclinou-se para a frente. Brandon, até que isso seja resolvido, você está suspenso de todas as funções executivas. Com efeito imediato. A sala girou. Suspenso. Escândalo público. Investigação corporativa. Madison se foi. Laia desaparecendo. Tudo estava escorregando por suas mãos. Ele se lançou para o controle. Você não pode fazer isso. Eu construí metade desta empresa. O CFO não piscou. Então você deveria ter protegido melhor. A respiração de Brandon tremeu enquanto a segurança entrava. Seu império, o que ele escolheu sobre sua esposa e filho, estava colapsando. E em algum lugar em Manhattan, em um pequeno e quente apartamento, Madison segurava seu filho, completamente inconsciente de que a verdade que ela carregava estava levando um homem poderoso aos seus joelhos. Brandon saiu furioso do prédio da Whitford Tech, com seu ego tão violentamente machucado que parecia físico. A neve chicoteava contra seu rosto enquanto ele andava, mas ele mal notou. Sua identidade inteira, seu título, seu poder, sua reputação curada estava escorregando por seus dedos como água. Ele puxou seu telefone e discou para Madison novamente. Caixa postal novamente. Caixa postal. Ele rosnou por debaixo de sua respiração. Pare de jogar, Madison. Atenda à droga do telefone. Mas em algum lugar dentro dele, o pânico borbulhava. Madison nunca tinha desaparecido antes. Ela nunca desobedeceu. Nunca o desafiou. O conselho pode tê-lo suspenso. As manchetes podem estar circulando como abutres. Mas se ele pudesse apenas ter Madison de volta, se ele pudesse desfilá-la e o bebê na frente das câmeras, talvez ele pudesse salvar tudo. Ele tentou hospitais em seguida. Minha esposa fez o check-in. Ela está instável depois de dar à luz. Ele mentiu suavemente. A enfermeira pausou. Senhor, sua esposa parecia perfeitamente estável da última vez que a vimos. Ele desligou, furioso. Então ele dirigiu para sua livraria favorita, seu antigo local de trabalho, o restaurante que ela amava no centro. Nada, nenhum rastro dela. Cada parada vazia alimentava sua raiva. Finalmente, por desespero disfarçado de estratégia, ele dirigiu até o prédio de apartamentos de Ethan Carter. Ethan, perfeito, confiável. Ethan sempre tinha sido uma ameaça que Brandon fingia não ver. E agora essa ameaça parecia real. Ele socou a bancada do saguão. Dr. Carter está em casa. O porteiro levantou uma sobrancelha. Não posso compartilhar informações de residentes. Brandon bateu a mão na bancada. Minha esposa está desaparecida. Ela poderia estar com ele. O porteiro não hesitou. Senhor, estou chamando a segurança se você não se acalmar. Brandon recuou, peito arfando. Ele sabia que Madison poderia estar dentro, protegida, abrigada, escolhendo outra pessoa sobre ele.
A humilhação tinha gosto metálico. Ele voltou para seu carro, agarrando o volante até que seus nós dos dedos embranqueceram. Ela acha que pode fugir? Ela acha que pode me machucar assim? Um pensamento mais sombrio seguiu. Um que ele nunca tinha admitido em voz alta. Sem Madison, estou acabado. Ele precisava dela de volta. Não por amor, não por família, por sobrevivência. Seu telefone zumbiu. Um alerta de notícia. Escândalo da Whitford Tech se aprofunda. Investigação sobre má conduta pessoal do VP se expande. Brandon praguejou alto. Tudo estava desvendando-se. E em algum lugar acima dele, em um apartamento quente, cheio de gentileza real, Madison segurava seu bebê, enquanto Ethan os vigiava como um escudo silencioso. Pela primeira vez, Brandon entendeu. Ele não era mais o caçador. Ele era quem estava sendo caçado pelas consequências que ele mesmo criou. A sala de conferências cheirava fracamente a madeira polida e medo. Madison sentou à longa mesa de mogno, seu recém-nascido dormindo em um porta-bebê ao lado dela. Ethan, à sua direita, como uma parede de força calma. Advogados murmuraram silenciosamente pela sala, embaralhando documentos, preparando-se para o que seria o confronto mais importante de sua vida. A porta abriu-se. Brandon entrou, mandíbula tensa, terno perfeito, olhos queimando com pânico disfarçado de raiva. Madison, ele retrucou. Isso é desnecessário. Nós poderíamos ter conversado em particular. Ela não se moveu. Você teve todas as chances de conversar em particular. Ele lançou a Ethan um olhar venenoso. Isso não te diz respeito. Ethan levantou uma sobrancelha. Você tornou isso minha preocupação quando você a colocou em perigo e o bebê. Brandon zombou. Em perigo? Ela fugiu. Ela está instável. Olhe para ela. Ela mal está se mantendo. Antes que Madison pudesse falar, seu advogado deslizou uma pilha de capturas de tela impressas pela mesa. Então talvez, o advogado disse friamente. Você pode explicar estes. Brandon empalideceu. Mensagens entre ele e Laia. Reservas de hotel, documentos de transferência de ativos com sua assinatura. Uma nota de voz dele dizendo a Laia, ela vai ficar, ela precisa de mim demais para ir embora. Cada peça aterrissou como um golpe de martelo. Madison manteve sua voz baixa e firme. Você disse que eu não tinha para onde ir, mas eu não sou propriedade e eu não sou seu álibi. A máscara de Brandon rachou. Madison, isso está sendo distorcido. Laia me pressionou. Eu estava te protegendo, protegendo nosso filho. Ethan interrompeu bruscamente, chamando-o de erro. Brandon congelou. Seu olhar piscou em direção ao bebê. Culpa, medo e cálculo girando juntos. A investigadora nomeada pelo conselho pigarreou. Sr. Whitford, nós temos preocupações adicionais. Ela abriu uma pasta. Documentação médica referente à Sra. Mercer. Madison assistiu o rosto de Brandon perder a cor. Ethan desferiu o golpe final gentilmente, mas firmemente. Laia não pode ter o filho que ela te prometeu. Ela nunca pôde. Ela está usando você, Brandon, e você assinou metade do seu poder para ela. Um silêncio atordoado. Então Madison inclinou-se para a frente, voz firme, quase suave, ainda assim mais afiada do que qualquer lâmina. Você jogou fora nossa família por uma mentira, e agora essa mentira está tirando tudo de você. Brandon balançou a cabeça, pânico subindo. Madison, por favor, não faça isso. Eu preciso de você. Ela piscou lentamente, uma única lágrima escapando. Não de dor, mas de libertação. Você precisava de mim quando isso te fazia parecer bem. Ela sussurrou, não quando importava. A investigadora fechou a pasta com finalidade. Sr. Whitford, o conselho está avançando com procedimentos de remoção total. Brandon afundou em sua cadeira, derrotado, e naquele momento, Madison finalmente sentiu o poder da verdade que ele nunca pensou que ela falaria. O corredor do tribunal zumbia com sussurros baixos, do tipo que ondulam em torno de escândalos como calor.
Madison estava perto de uma janela alta, seu recém-nascido dormindo em seu porta-bebê, a luz do sol aquecendo ambos. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu firme, enraizada. Ethan estava a alguns passos atrás dela, não pairando, apenas presente, uma âncora tranquila. Brandon chegou momentos depois, flanqueado por 2 advogados. Sua confiança, antes afiada, tinha sumido. Seu terno pendia mais solto, seus olhos mais opacos. O escândalo o tinha esgotado profissionalmente, financeiramente, pessoalmente. Ele olhou para Madison com um desespero que poderia tê-la comovido uma vez. Não hoje. O juízo chamou. Dentro do tribunal, o ar parecia pesado com consequência. Documentos jaziam empilhados na mesa. Transferências financeiras, mensagens entre Brandon e Laia, prova de engano, gravações de manipulação emocional e o relatório médico, a contribuição relutante mas crítica de Ethan. Madison respirou profundamente enquanto os procedimentos começavam. O advogado de Brandon tentou pintá-lo como um homem sob pressão, equivocado mas amoroso, mas cada defesa se desfez à medida que a evidência surgia. A juíza finalmente se virou para Madison. Senhora Whitford, você deixou a residência pouco depois do parto. Você pode explicar por quê? Sua voz era suave, mas inabalável. Ele me disse que nosso filho foi um erro. Ele disse a outra mulher que ela era sua família real. E eu sabia que ficar me quebraria e eventualmente quebraria meu filho. Um silêncio caiu sobre o tribunal. Brandon engoliu em seco. Pela primeira vez, vergonha cintilou em seu rosto. A juíza cruzou as mãos. Com base na evidência de negligência emocional, ambiente inseguro e a investigação legal em curso do pai, a custódia primária será concedida a Madison Hale. A respiração de Madison engasgou. Alívio a invadiu em uma onda quente e avassaladora. Brandon se impulsionou para a frente. Não, Madison, por favor. Você não pode tirá-lo de mim. Eu posso mudar. Mas ela balançou a cabeça gentilmente. Eu te dei todas as chances de mudar. Você escolheu não. O martelo bateu. Decisão final. Fora do tribunal, Brandon a abordou novamente, voz falhando. Madison, não me deixe sem nada. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele pela primeira vez sem medo. Eu não estou te deixando sem nada, ela disse suavemente. Você já fez isso a si mesmo. Ethan se aproximou, protetor, mas paciente. Madison sentiu uma estranha leveza, quase como esperança subindo em seu peito. Pela primeira vez, seu futuro não era uma gaiola. Era um começo. Riverside Park brilhava sob o ouro suave de um sol de fim de tarde. O Hudson cintilou como vidro calmo, e uma brisa suave roçou contra o cabelo de Madison, enquanto ela empurrava seu carrinho de bebê recém-nascido ao longo do caminho tranquilo. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, seus ombros não estavam curvados com tensão. Sua respiração não estava trêmula. Seu coração não estava pesado. Ela estava livre, não fugindo, não se escondendo, livre. Ethan caminhou ao lado dela, mãos nos bolsos do casaco, mantendo uma distância respeitosa, mas igualando cada passo. Ele não preencheu o silêncio com palavras vazias. Ele a deixou respirar, deixando-a curar em seu próprio ritmo. Era algo que Brandon nunca tinha feito. Eles chegaram a um pequeno banco com vista para a água. Madison sentou, levantando seu bebê em seus braços. O mundo parecia mais suave aqui, mais quieto, como uma página virando. Você parece mais leve, Ethan disse gentilmente. Ela sorriu. Pequeno, real, eu me sinto mais leve. Ele hesitou, procurando seu rosto. Madison, eu preciso que você saiba algo. O que você fez indo embora? A maioria das pessoas nunca encontra essa coragem. Não parecia coragem, ela admitiu. Parecia sobrevivência. Às vezes, ele disse, sentando ao lado dela. Elas são a mesma coisa. Seus olhos suavizaram. Ela estudou o homem que ela uma vez conheceu aos 20, aquele que ela deixou escapar,
porque ela pensou que lealdade significava ficar onde ela estava se machucando. Ela se perguntou agora se o destino tinha simplesmente estado esperando por ela para aprender seu valor. Ethan, ela respirou. Obrigado por estar lá, por não me pedir nada. Ele balançou a cabeça. Eu não fiz nada que você não merecesse. Seu recém-nascido se mexeu, pequenos dedos roçando contra a mão de Ethan. Um calor se espalhou pelo peito de Madison, gentil, merecido, desconhecido da melhor maneira. Ela não precisava de outro turbilhão. Ela precisava de firmeza. Ela precisava de verdade. E Ethan nunca tinha oferecido a ela nada mais. Ele se inclinou ligeiramente. Eu não estou pedindo uma resposta hoje ou amanhã, mas um dia, se seu coração abrir novamente, eu gostaria de ser o homem parado ao seu lado. Madison piscou enquanto lágrimas brotavam, lágrimas curativas, não quebradas. Ela pegou sua mão, apertando gentilmente. Um dia talvez você será. O bebê arrulhou entre eles como se abençoasse o momento. Atrás deles, Brandon enfrentou as ruínas de sua própria criação. À frente dela, Madison caminhou para um futuro que ela construiu com coragem. E pela primeira vez, ela acreditou. Ela merecia toda coisa boa vindo em sua direção. Então é onde nossa história termina, meus maravilhosos amigos. E se você ainda está aqui agora ouvindo estas últimas palavras, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração de uma maneira quieta, pessoal. Talvez isso te lembrou de um momento em que você ficou tempo demais em um lugar que estava te machucando. Talvez isso ecoou um sussurro dentro de você que disse, você merece melhor. Você sabe, os estoicos costumavam dizer, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Madison não podia controlar Brandon, ou traição ou desgosto, mas ela podia escolher como ela respondia. Ela podia escolher coragem sobre medo, verdade sobre silêncio, cura sobre amargura. E essa é a lição para todos nós. Seu valor não depende de quem falha em te amar. Depende do que você escolhe em seguida. Marco Aurélio escreveu, o que está no caminho se torna o caminho. Seu sofrimento não acabou com sua vida. Ele a redirecionou. Fez espaço para paz, segurança e um amor que realmente apareceu. Se esta história te alcançou, mesmo que um pouco, por favor curta, compartilhe e se inscreva. Fique conosco. Seu coração é bem-vindo aqui. Antes de finalizarmos, eu quero deixar algo claro para todos assistindo e para a plataforma também. Esta história é uma dramatização fictícia criada apenas para reflexão emocional e lições de vida. Não é baseada em indivíduos reais, empresas reais ou eventos reais. Tudo o que você ouviu, dos personagens às situações, é escrito unicamente para inspirar, confortar e iniciar conversas sobre força, cura e autoestima. Estamos aqui para compartilhar narrativas significativas, não para acusar ou enganar. Se qualquer parte da história ressoou com você, por favor lembre-se que é um espaço seguro para sentir e refletir, mas não algo que reflete a vida de uma pessoa real. Obrigado por entender e por apoiar conteúdo construído para elevar, não para machucar. Se você gosta dessas jornadas, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever. Seu apoio mantém nossas histórias vivas.